Oi, gente, a equipe 11, composta por Isabela, Lila e Rafael, vai apresentar o projeto de um sistema mecânico para a disciplina de modelagem e simulação do mundo físico. O sistema escolhido para a modelagem foi o comportamento de esferas em um trampolim. Dentro dessa apresentação, vamos responder a pergunta: qual é a altura máxima atingida pela bola depois da primeira queda para diferentes massas esféricas? Para o projeto foram feitas algumas hipóteses simplificadoras a fim de torná-lo mais viável para a simulação. Essas considerações são as seguintes: a bola é totalmente esférica, a bola não rotaciona, sendo, portanto, um ponto material, o centro de massa da bola é no meio do diâmetro da bola, o trampolim é representado por uma mola no centro da massa, o deslocamento ocorre apenas no eixo Y e a constante elástica é única, já que a diferença entre a constante de vôlei e de basquete varia muito pouco. Após a definição das hipóteses, realizamos a construção de diagrama de corpo livre que demonstra o modelo, o qual vocês podem observar nesse slide. Após isso, escrevemos as forças que atuam na esfera, sendo essas a força de amortecimento do trampolim, a de resistência do ar, a força elástica e a força peso, que é a única que contraria o eixo Y. A força de resistência do ar é dada pela multiplicação de meio pela densidade do ar, pelo coeficiente de arrasto, pela área de seção transversal da esfera e pela velocidade no eixo Y ao quadrado. Já a força-peso é a massa da esfera multiplicada pela gravidade. A força elástica é composta pela multiplicação da constante elástica com a deformação formada pela massa. A força de amortecimento é definida pela multiplicação da constante de amortecimento pela velocidade no eixo Y, que, por ser contrária ao eixo, é negativa. Enquanto os valores de densidade do ar, da área das esferas, da massa, da gravidade e dos coeficientes de arrasto foram obtidos pela literatura, os valores da constante de elástica e da constante de amortecimento do H0 e Y foram conseguidos através do experimento e manipulações algébricas. Para obter a constante elástica e o coeficiente de amortecimento, o grupo calculou deixando a bola de vôlei parada no trampolim de forma que só a força elástica e a peso estarão presentes, ou seja, com a resultante em y igual a zero. Assim, é possível igualar a força elástica do peso, e como já tínhamos a média das massas, a gravidade e a deformação, foi possível chegar à constante elástica. Já a constante de amortecimento nós achamos por meio de uma manipulação do tracker. Com a altura inicial e a altura depois da interação da bola com o trampolim, manipulamos a constante com os resultados obtidos no tracker, uma vez que esse movimento depende diretamente da constante de amortecimento.
Assim, por meio da derivada do deslocamento no eixo y e de derivada do tempo que equivale à velocidade no eixo y, foi possível obter a derivada da velocidade y da derivada do tempo, que é igual à aceleração, para as duas condições, sendo essas com o contato com o trampolim e sem ele. Então, considerando o contato, foram levados em consideração a força elástica somada à força de amortecimento menos a força-peso. Enquanto na ausência do contato, só há a força de resistência do ar e o peso, já que o corpo se encontra em queda livre ou subida. Desse modo, tendo em mente a segunda lei de Newton, a força de resultante y é igual à multiplicação da massa pela aceleração no eixo y, que é igual a dvy de dt. No entanto, sem o contato com o trampolim, a resultante no eixo y é composta pela soma da força de arrasto com a força-peso. E ao realizar a divisão da resultante pela massa, obtém-se a expressão do slide. Já quando a esfera está em contato com o trampolim, a resultante em y é igual à força elástica mais a força de amortecimento subtraído pela força-peso. E do mesmo modo que o anterior, conseguimos o valor de dvy dt. Para fazer a simulação do sistema, utilizamos o Python do programa Jupyter. Implementamos todas as forças definidas anteriormente dentro de uma função, que recebe uma lista e o instante t, e colocamos uma condição em relação ao contato da bola com o trampolim. Depois calculamos a derivada dy dt e a dvy dt, e agrupamos em uma lista de derivadas denominada de lista dt. Para plotar as curvas apresentadas no gráfico, definimos as condições iniciais e a lista tempo adequada, e também executamos dois adeintes e separamos a partir dele o deslocamento y. Assim, as curvas representam o deslocamento no eixo y ao longo do tempo pela simulação da bola de vôlei e de basquete. Para a validação do nosso modelo, resolvemos realizar um experimento em condições semelhantes. Usamos um trampolim de 30 cm e uma bola de vôlei de basquete, que foram soltas de uma altura de 1,25 m. É válido pontuar que a pessoa que jogou a bola estava com o braço totalmente estendido e paralelo ao chão, fazendo com que as bolas caíssem no meio do trampolim e mantivessem um comportamento vertical. Usando o programa Tracker, definimos os eixos das coordenadas e as medições da altura do trampolim, e após o monitoramento do ponto de massa, obtivemos dois gráficos que representam as trajetórias da bola de vôlei e de basquete ao longo do tempo, medidas em um intervalo de 2,5 segundos. Após a conversão do arquivo em CSV e a importação através do Pandas, conseguimos comparar ao experimento feito. Nesse slide está representado o deslocamento da bola de vôlei na implementação e no experimento.
Realizamos o mesmo procedimento para o gráfico da bola de basquete, cujas curvas laranja e azul são, respectivamente, do modelo teórico e experimento. Nesse slide, fizemos o gráfico conclusivo que responde à nossa pergunta inicial: qual a altura máxima atingida pela bola depois da primeira queda para diferentes massas esféricas? Como pode-se perceber, quanto maior a massa, uma maior altura é atingida, e colocamos algumas massas de bolas conhecidas para facilitar a compreensão. Assim, através do mesmo gráfico, é possível ver a altura máxima atingida pela bola de vôlei e de basquete, indicadas no slide. Concluindo, podemos dizer que nosso modelo se comportou de uma maneira muito razoável e semelhante ao experimento feito. No entanto, para a criação de um modelo que correspondesse ainda mais fielmente à realidade, poderíamos adicionar mais iterações, como constantes elásticas e de amortecimento que variam de acordo com a massa, e uma melhor precisão nas medições realizadas no tracker e no experimento. Aqui estão as nossas referências e obrigada pela sua atenção.